mais um vídeo para o nosso canal e hoje é para comemorar. Comemorar o quê? Que você tem um corpo, que teu corpo tem elementos que podem produzir bem-estar. Então, eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre algo aí no seu corpo que talvez você não tenha aprendido no colégio, lá na 7ª ou 8ª série do fundamental, né? Na minha época era isso, hoje eu não sei como que tá o ensino, mas lá a gente aprendeu sobre o corpo humano. E o corpo humano era o esqueleto, né? O osso, os órgãos, os músculos e, quiçá, a gente abrangia aí elementos de ligação, como tendões, né? E os próprios ligamentos mesmo. Então, a gente aprendeu também que nós temos 5 órgãos do sentido. Algumas coisas estão aí para serem abraçadas. O que? Novas informações. Então, a gente pode evoluir do básico para algo mais. Esse algo mais que eu quero que você entenda hoje se chama fáscia. Se você não conhece, talvez você já tenha ouvido falar liberação miofascial, liberação facial, alguma coisa assim. Normalmente, isso a gente usa na fisioterapia há muitos anos. Eu uso liberação miofascial desde que me formei lá em 2003. Ou melhor, nos estágios, não é mesmo? Quando a gente faz estágio. Como fisioterapeuta, eu sempre usei. Mas hoje há um olhar para fáscia de um jeito que as pessoas estão buscando entender, porque é como se fosse uma mágica para você melhorar seu resultado no seu corpo, seja no tratamento, seja na prevenção ou na performance de um esporte ou uma atividade física que você tenha, ok? Então, a fáscia, ela vai desde a célula do micro até o macro. Isso que a maioria das pessoas conhece, que libera, é o macro. Mas nela tem todas as informações. Parece que ela tem milhões de cérebros, porque é o maior órgão sensorial que nós temos. Então, quando você passa, inclusive, por emoções, não só quando você, de repente, cai, você faz alguma situação aí que machuca o corpo, as emoções ali, elas estão na fáscia. Estão produzindo pontos de tensão quando você tem emoções que você, o seu inconsciente, entende que você precisa se proteger ou você precisa buscar algo porque é uma questão de sobrevivência ou é algo que você vai perder, algo que você está se distanciando, como uma separação, divórcio propriamente dito, ou de algum amigo, de algum familiar, vai viajar e tal, e isso te afeta demais, ok? Ou você ainda no trabalho, na família, não é valorizado, ok? Então, a gente tem várias emoções durante o dia, vários julgamentos. A nossa percepção vai fazer esse julgamento automaticamente. Então, a gente pode treinar a mente, mas a emoção tá ali, ó, sempre, o tempo todo. E aí, treinando a mente, a gente pode ser capaz de mudar a nossa percepção, que vai ter um julgamento de acordo com o conteúdo que nós temos. E vai afetar a fáscia, se for dentro deste padrão de proteção, ativando escudos protetores. Tá? Escudos protetores são 5. Eles vêm dos 4 tecidos embrionários. Quando você tá lá para ser você, na barriga da sua mãe, óvulo, espermatozoide, pum, fecundação. Então, na sua concepção lá, tem todo o desenvolvimento embriológico, certo? Do embrião seu. Aí, tudo que você tem aí, tudo do seu corpo, vem de 4 tecidos embriológicos. Cada tecido equivale a um tipo de emoção, órgão, uma parte do corpo, do cérebro. Entende? Então, por isso, não dá para falar
que você vai fazer um exercício para cuidar do seu físico sem olhar para as suas emoções, para o tipo de mente que está funcionando aí dentro da sua cabeça e para o seu lado espiritual. Nós somos um, mas aprendemos a lidar com tudo de uma forma como a gente aprendeu lá atrás, na infância, e isso foi perpetuado, né, desde os nossos pais e com toda a sociedade, vamos falar assim, para quê? Para que a gente aprenda. Então foi colocado de uma forma didática, mas nós somos inteiros de uma forma que não é só física, quer dizer, nós estamos aqui para aprender a fluir na vida com plenitude. Então quando você olha para o físico, você tem sim um efeito no emocional, na mente e no lado espiritual. Quando você atende suas necessidades espirituais, você também vai olhar para os outros. Então não tem como você desmembrar. Vai ter um cascateamento, um efeito dominó, o tal do efeito borboleta em todo o seu ser, na sua alma, mente, emoção, físico, espírito. Ok? Você é uma alma, você não tem uma alma, você tem um espírito, tem um físico, um corpo, tem uma mente e você tem emoções. Ok? Então tudo isso vai refletir no seu corpo, nas suas glândulas, nas suas articulações, e estas emoções, elas ficam gravadas no seu corpo a fim de que quando você chegar num evento que pareça com aquilo que vai, de repente, o teu inconsciente capta que isso pode ser prejudicial para você, pode afetar um desses 5 escudos que eu falei, aí aparece um sintoma, aparece uma trava, aparece um sinal e a coisa não flui. Você ou foge emocionalmente disso, ou você passa a ter uma doença, um sintoma, ok? Então o que eu quero te dizer, quando você não consegue acessar através de um domínio emocional, de um treinamento mental, você pode fazer o movimento inverso. Você vai precisar de mais dedicação, mas a sua dedicação precisa estar olhando para essas 4 facetas da sua alma, ok? Então a sua alma tem uma energia, você é energia. E essa energia é mobilizada através da sua percepção, do seu julgamento, dos códigos, arquivos, registros que estão nas suas células. Isto é importante, porque todos os códigos, registros aí, memórias que estão nas suas células, eles só estão ali por causa da emoção. 90% do que você vive hoje vem das emoções a nível inconsciente. Esse nível inconsciente, 80% está no corpo, 20% na mente. Por isto que muita coisa que você quer resolver na vida é difícil acessar e você fica na vida do sofrimento, da luta, na repetição para mudar a mente e aí fazer esse efeito dominó no corpo, no físico, na emoção. Mas você pode fazer o caminho inverso. Eu também trabalho, eu consigo mentorar as pessoas, também sou terapeuta, fisioterapeuta, coach, com uma técnica que faz uma limpeza dessas memórias que não fazem mais sentido ter hoje. Por quê? Porque fazem você ou travar na vida, ou ter um sintoma, uma doença recorrente, algo que aparece direto, uma rinite, uma enxaqueca, dor na lombar, né? Ou até essas doenças autoimunes. Então a gente consegue fazer uma neutralização, uma limpeza dessas memórias das células. Essa limpeza, se você tira a causa daquele sintoma, daquela doença, daquele impasse que você vive, que você não consegue, sei lá, fazer dinheiro, por exemplo, você tem, né, tá travado na sua prosperidade, né, nos seus ganhos financeiros. Então, se você tirar a causa, aquilo que tá fazendo você travar, adivinha o que vai acontecer? Então, é muito importante você entender que você é mais.
você é um ser que ainda não entendeu o potencial que carrega e é possível você ter a vida que você deseja. É possível realizar isso que está no seu coração. É possível viver melhor, viver mais leve, viver se sentindo amado, viver com satisfação, com contentamento, mas precisa olhar. Onde que está o problema? Onde que está desencadeando essa vida que eu tenho hoje, que ainda não estou satisfeito em determinadas áreas? Ou eu tenho dores no corpo, eu tenho, ou ansiedade exacerbada, o pânico, enfim. Se você tem algum sinal, sintoma físico ou emocional, é possível, tem tratamento, e este tratamento que eu aplico também tem a pegada preventiva, porque a sua emoção aí, isso que tá te incomodando, essa memória celular, essa raiz daquilo que tá pegando aí em você, isso aqui que não faz mais sentido, ela fragiliza parte do seu corpo a partir daquele tecido embrionário, da emoção, escudo protetor, fragiliza partes do corpo. Então vai gotejando ou enche o copo e aí vem essa doença. Por isso é importante você fazer a neutralização das memórias, a fim também de prevenir doenças, sinais, sintomas. Então, limpando essas memórias, você com certeza absoluta, você já vai ter um efeito como a que a gente diz de colar de pérolas. Quando você tira uma pérola, todo o colar se desfaz. Então é assim. Quando você tira uma memória, outras coisas começam a se acertar. O seu corpo só precisa saber onde que está o problema. E aí eu entro para ativar essa autocura, para ativar o potencial que existe em você. Enfim, a mensagem de hoje, para o vídeo de hoje, é esta. E é de suma importância que você entenda isso. A fáscia, ela pode ser liberada. Ela carrega emoções, é o maior órgão sensorial que a gente tem. E através disto que a gente consegue as informações de onde está o problema, onde está essa memória raiz, ok? Então é muito importante, sim, você continuar com a atividade física, você fazer liberação miofascial, você dançar, como eu fiz hoje, para liberar as tensões do corpo. Quanto mais tempo você deixa protelando, mais vai acumulando tensão no seu corpo, trigger points, tender points, e você vai precisar sim de algo mais intenso ou mais coisas, né? Mais técnicas para ter um resultado e voltar a estar saudável, ok? Então, que você hoje se posicione a fim de que você tá pago na academia, tire isso e sim, leve mais saúde para você, autoconhecimento e neutralização destas memórias que não fazem mais sentido, que te prejudicam hoje. Super beijo. Até amanhã no próximo vídeo.